seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no clube. Vamos falar hoje da situação da Bruna e de vez em quando vocês vão me ver olhando aqui, tá? Para baixo, que é para a tela do meu outro celular, onde estão anotadas as situações, é claro, e também algumas observações que eu fiz sobre ela. Nessa situação de Bruna, assim, é um caso bem comum de relacionamento, né? É aonde a gente deixa chegar o caos, a gente deixa chegar no nível que chegou o relacionamento de vocês, né? Ou seja, caos total, né? Não tem satisfação sexual, boletos para pagar, criança para olhar, enfim, a típica família brasileira. O cara acaba fugindo, conhecendo outras mulheres, que com essas outras mulheres é certo ele fazer isso? Não, tá? Não me entenda mal, não é certo, mas é isso que eles fazem, porque o homem eles não conseguem às vezes pensar para resolver um problema familiar, tudo deles resolve na base de sexo. Então, muitas vezes esse homem sai do seu lar, que já não tá bom, para piorar ele ainda mais, porque um adultério, uma traição, ela piora ainda mais a situação que já não é boa. Então ele sai do seu lar, vai buscar uma outra mulher para ter uma vida dupla, uma vida diferente da que ele tem, simplesmente isso. Ele resolveu os problemas dele? Não. Quer dizer que ele ama essa mulher, que ele tá ficando, que ele tá traindo? Também não. Mas ele tá resolvendo uma questão sexual e mental na qual ele acha que ele tá resolvendo os problemas dele dessa forma. Há uma série de agravantes, porque o homem, você falou que você terminou a faculdade, ele não está acostumado com essa independência feminina, né? Então, a mulher vai para a faculdade, ela sai com os amigos e tem trabalho em grupo, e tem tudo que uma faculdade tem, porque eu já fiz e eu sei que muitas mulheres casadas, elas tinham que fazer as mesmas coisas que a gente que era solteiro fazia. Então, tinha que ir mais cedo, tinha festa de, 90 dias, que falta para formar. Hoje tem aniversário de não sei quem, nós vamos comemorar no barzinho, enfim. O homem não consegue lidar. O homem que é casado, ele não consegue lidar com essa parte da mulher. É muito difícil aquele cara que respeita, que vai junto, que não, assim, de alguma forma tenta provocar a mulher porque ela está fazendo isso. É muito difícil. Eu acredito que ele não seja esse homem. Na parte sexual é algo bem importante para o homem, tá? Então, assim, toda vez que ele te surpreende, você tem que ir lá e dar um elogio. Você tem que ir lá e falar, nossa, foi bom, gostei muito, porque isso excita o homem ali por uma semana, tá? Então, quando você fica com ele, que ele fez algo de bom, não importa se você usou um brinquedo, se você usou um gel, não importa, tá? Como foi a relação, como se foi só ele, com a performance dele. É importante você elogiar, porque, gente, o que mais, assim, na rodinha de homem é zoado? Quando, o cara é broxa, o cara não gosta de mulher, isso é machismo, né? Mas isso mexe com o ego deles. Então, quando você faz um elogio desse para um homem, você tá, falando para ele que ele é importante na sua vida, que ele é viril, que ele dá conta, que ele é bom para você o suficiente, que você não precisa procurar lá fora. Porque o homem, ele é inseguro também. Então, assim, quando você fala para ele que ele não te satisfaz sexualmente, você está jogando seu relacionamento pelo ralo. É bem complicado isso, porque é algo assim... Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, que chama como se fosse uma irmandade. Vou dar um exemplo para você. Sabe aqueles filmes americanos que tem uma irmandade? E você tem que fazer um monte de coisa quando você está na faculdade para entrar para aquela república, que lá chama irmandade. Os homens têm essa irmandagem deles mundial, entre eles, né? Então, assim, a mulher falar que ele é fraco, que ele não dá conta, não faz parte. Ele é como se ele não pudesse ficar com uma mulher que fizesse isso com ele. Então, é muito complicado. Você está mexendo com algo extremamente complicado na vida de um homem, que é a parte sexual. O cara, quando ele brocha, o cara, né, quando ele tem impotência sexual, mas a gente chama de brochar, né, no dito popular,
quando isso acontece com um homem, assim, ele se sente fracassado. A mulher, tipo assim, ela fala assim, será que sou eu? Tô nem aí. Assim que a mulher age, na verdade, o cara não. E também pra ela outra vez, outro dia, tenta, se der certo bem, enfim, vai falar pra ele procurar um médico, vai tentar resolver o problema. O cara, ele fica com aquilo preso. Por que eu tô te falando isso? Porque você não contou isso aqui na sua história. E isso é algo gravíssimo, porque você mexeu com algo extremamente que faz parte da imunidade invisível que todo homem tem, né? É um código macho, é um código de leis deles que eles têm que cumprir isso, tá? Então, é claro que a gente tem homens que têm problemas de impotência sexual, mas assim, muitas das vezes os homens que têm impotência sexual, eles preferem não ir ao médico para resolver, só para você ver a gravidade, ou seja, ele não quer falar para outra pessoa, normalmente do mesmo sexo que ele passa por esse problema. Então, você tem que começar resolvendo a sua vida por aí, nessa questão sexual mesmo. É tão importante. Esse vídeo eu sei que outras mulheres vão assistir, eu espero que todas do clube assistem e me escutem essa frase, tá? Quer manter uma constância sexual boa no seu relacionamento? Elogie seu parceiro após um sexo. Não precisa ser no mesmo dia, que às vezes a gente esquece. Mas no outro, manda uma mensagem. Nossa, foi muito bom. Muito bom até a noite. Gente, a gente não pode fazer isso só quando a gente tá na primeira semana de namoro, não. Né? Você tem que transformar seu casamento em um namoro, na verdade. Porque namoro que é bom. Esse casamento que tá aí espalhado pelo mundo, essa coisa que eles chamam de casamento, que eu não gosto de chamar assim, eu acho esquisito, eu acho estranho, de que casal não beija, quem é casado não transa, quem tá casado sabe? Por quê? Porque os estímulos mudam, os estímulos que você dá para aquela pessoa mudam. Quando você está namorando com a pessoa, cada segundo é importante, porque você vai para sua casa em determinado horário e ele vai para casa dele, ou ele vai para a cidade dele, você vai para a sua, né? Quando são casais que namoram à distância. Quando você está casado, você tem a pessoa todos os dias, então os estímulos realmente têm que mudar. Então, se o cara ficou com você, passou a noite, foi boa, tá ali, deu o melhor dele, gente, dá um elogio, vai lá e manda uma mensagem, porque isso evita discussão. Agora vamos falar de conta, vamos falar de dívida, de boleto, que é algo que separa muito os casais também. Porque quando você tá sozinho, que você endivida, o problema é seu, né? Só você que tá sabendo disso e, enfim, você vai olhar no espelho e vai falar, por que você comprou aquele calçado que você não precisava, né? Então, a gente briga com a gente mesmo. Quem nunca ficou, né, com um cartão de crédito no limite e teve que refazer um pouco as contas ou se privar de alguma coisa? Acho difícil aqui no Brasil alguém que não tenha passado por isso. Então, quando você tem 2 filhos, então aí a coisa ainda muda de figura, porque tem tudo que você gasta com você, tem a faculdade, tem o xerox da faculdade, tem o lanche da faculdade, tem a gasolina, enfim, tem todo aquele custo enorme que as faculdades brasileiras têm, mesmo sendo federais, e aí você tem em casa as despesas de casa mais as despesas dos seus filhos. Então, quem é rico não deveria se separar, né, Lorena? Não, porque isso na verdade, não está só relacionado a isso. Isso é um dos problemas que levam à discussão. Então, você discute aqui com a pessoa, discute amanhã de novo, e aí você já vai pra cama e já não tem relação com aquela pessoa por causa disso. E aí você toma raiva porque você acha que deveria pagar aquela conta, ou ele deveria se empenhar mais para te ajudar, porque, poxa vida, você cuida dos filhos, você faz faculdade, você trabalha, você arruma casa, você lava roupa. E aí acabam as discussões, né? Então, a parte financeira, o casal ele que tem que ter uma maturidade e um planejamento desde o início do relacionamento, tá? Para não se endividar e não fazer coisas que não esteja ao alcance naquele momento. Às vezes tem que esperar 10, 5 anos para poder fazer
aquela compra, para poder comprar aquela bolsa, para poder fazer aquela viagem. Então isso tem que ser tudo muito bem pensado, muito bem conversado, para não gerar discussão. Eu tenho um vídeo aqui que fala antecipação da discussão. Então, você tem que ter em mente o que causa mais discussões no casamento, né? E uma delas realmente é a parte financeira, porque muitas vezes a mulher quer algo, o homem acha que ela não precisa daquilo, e muitas vezes não é ele que está certo, é ela, às vezes ela está errada e ele está certo. Então, a gente tem que ter um conhecimento da economia do casal, né? Dessa parte econômica, uma inteligência financeira. Tem muitos casais que fazem muitos cursos relacionados a isso. Eu sei bem pouquinho, então eu posso adentrar esse assunto, mas é o que eu aconselho também. Você tem que ter uma inteligência financeira para você antecipar as discussões, né? E aí, você antecipando essas discussões, a chance do seu relacionamento ser de sucesso é maior. Poxa vida, Lorena, é tão difícil? É, gente, é difícil sim ter um relacionamento de sucesso. Não é fácil, né? Eu nunca vou falar que é fácil. É difícil porque são tantas coisas que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a amar, a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a ser fiel, se afastar de determinadas pessoas que estão ali gerando um mal para o nosso relacionamento. A gente tem que aprender a falar também, a lutar por aquilo que a gente quer. A gente tem que ter inteligência financeira, né, emocional, equilíbrio, porque isso tudo tá ligado no final ao quê? A uma vida mais feliz, a uma vida mais tranquila, né? Então, você precisa acertar esses pontos, né? Você precisa equilibrar esses pontos financeiramente, esse equilíbrio, acertar essa parte sexual. Como que funciona? Puxa vida, por que meu marido não está me satisfazendo sexualmente? Por quê? O que ele não faz? O que ele deixa de fazer? Né? Porque eu não estou sentindo, né? Será que é eu que não estou sentindo tesão? Será que eu não tenho me preparado para isso? Às vezes, a gente tem que se preparar um pouquinho antes para ter relação sexual com um parceiro que a gente já viveu há algum tempo, né? Então, vai ler um livro mais erótico, né? Vai estudar um pouquinho sobre o assunto da sexualidade. A gente tem tantos vídeos aí gratuitos no YouTube, né? Que falam sobre isso. Vamos fazer um pouquinho de pompoarismo, né? E manda uma mensagem para ele: tô aqui fazendo um pompoarismo, tô aqui fazendo um exercício tal, tô sentindo uma vontade, tô te esperando, porque tudo é vontade, gente. No final não é só a relação, é vontade de fazer a relação. Então, o ato só acontece, né, realmente quando a gente está com vontade. Quando ele acontece, na verdade nem sempre, mas assim, para ele acontecer bem feito, eu quero dizer, não me entendam mal. Então, você tem que cultivar essa vontade de fazer, essa vontade de ter relação sexual com seu parceiro, né, porque tudo vai melhorar lá na hora, quando ele chegar, que vocês forem para a cama. Em relação aos filhos, tá? É porque tudo é um conjunto. O relacionamento de vocês, como eu disse, é o tipo de relacionamento da família brasileira, né? É tudo um conjunto mesmo. Então, em relação aos filhos, você tem que elaborar um plano de educação para seus filhos. E ele tem que estar de acordo com você, fazendo isso junto. Peraí, ele tem hora de comer, ele tem hora de dormir, né? Ele tem essas atividades, esse dia você vai ficar com ele brincando, esse dia eu vou ficar com ele brincando, esse dia a gente vai deixar ali na minha mãe pra gente sair, ou na minha tia, ou na minha avó, ou na minha amiga, porque também as crianças, elas não podem ser o centro da casa, elas são pessoas que estão ali também, que fazem parte daquela família, que fazem parte daquela comunidade familiar, daquela casa, mas elas não podem ser a principal peça do quebra-cabeça, tá? E muitas famílias brasileiras, que não sejam brasileiras também, enfim, elas pegam aquela criança como um amuleto da relação, né? Então, tudo gira em torno da criança. A criança dorme na cama, a criança fica o dia inteiro no colo da mãe, o pai não pode chegar e abraçar porque a criança fica com ciúmes, eles não tiram tempo para ele. Então, gente, tudo tá interligado, tudo. Então, não é só casar e ter filho, tá? Se fosse assim é fácil. Você tem que planejar, você tem que sentar com o seu parceiro e planejar essas coisas,
Porque o que gera discussão? A educação dos filhos gera discussão, a vida sexual gera discussão e a vida profissional gera discussão e a vida também financeira gera discussão. A gente acha que a gente tem uma vida só, né? Mas a gente tem várias vidas dentro da nossa vida. Então a gente tem uma vida familiar, a gente tem uma vida no trabalho, a gente tem uma vida sexual, a gente tem uma vida com os filhos e isso tudo tem que ser equilibrado de uma forma muito, muito bem equilibrada. Em relação ao adultério, nada justifica a pessoa trair a outra, tá? Nada. Ele traiu porque ele é mau caráter mesmo. Nesse ponto ele foi mau caráter. Não sei se ele vai ser a vida toda assim, mas nesse ponto ele foi. Faltou o caráter, faltou a honestidade, tanto que ele não tem coragem de te contar. Quer dizer que ele não tem coragem de te contar porque talvez ele esteja um pouco indeciso a respeito a isso, ele tem vergonha. Então, tá, Lorena, você falou tanta coisa, mas como que eu me aproximo dele? Não adianta você se aproximar e continuar fazendo as mesmas coisas. Se você se aproximar e ele voltar e sua vida continuar do mesmo jeito, vocês vão se separar 1, 2, 3, 4, 5 e você vai ter mais episódios de tristeza do que de felicidade na sua vida. Então, o que você faz? Vai se aproximando dele de forma devagar mesmo. Posso te abraçar? Não peça beijo mais, tá? Beija aqui, ó, no cantinho da boca. Não beija na boca dele. Quando você abraçar ele, beija aqui, ó. Né? Esteja sempre arrumada, perfumada. Por quê? Para ele recordar, lembrar de você da época do namoro, tá? Da época que ele te conheceu. Tente conversar ao invés de discutir. E assim, conforme as coisas vão andando, acredito que ele vai voltar para casa, você tem que colocar todas essas coisas em ordem, tá bom? Entrar em desespero, ameaçar ele, né? Eu acho que não é por aí que você deve fazer. Então, tente realmente se aproximar dessa forma, bem carinhosa, bem afetuosa, para tentar primeiro trazer esse homem de volta para dentro de casa, né? Trazer ele de volta. Não, quero minha família. E a partir daí você trabalhar todos esses pilares que eu falei com você, tá bom? E jamais, de forma alguma, tem várias formas de você falar que o homem não te satisfazeu. Mas você tem que entender o problema também. Talvez o problema esteja com você. E como eu te disse, você tem que tratar isso em você também e ajudar ele a entender o que você gosta que faz, como que é que você gosta, né? Não tem problema usar os brinquedinhos, mas usar os brinquedinhos sempre também não é legal, tá? É de vez em quando, porque ele tem que sentir que ele tá te satisfazendo ali com os apetrechos que ele tem, que é dele. Isso faz parte do ego, isso é manutenção da vida sexual, tá bom? E jamais falar que ele não te satisfaz, porque se ele não te satisfaz sexualmente, o que ele está fazendo com você, né? Isso é muito importante para o homem. Tente elogiar mais do que criticar menos se você quer este homem para sua vida, tá? Um beijo para você, espero ter te ajudado e qualquer dúvida você pode falar aqui na nossa comunidade Clube Mulheres Fantásticas.